olhei e vi uma porta aberta para mim, e de repente ouvi um som que me dizia: sobe aqui, vem me ver, vem me ouvir falar, vem me ver, vem me ouvir falar. E num instante eu fui cheio do Espírito de Deus, e foi ali que eu vi seu rosto que brilhava para mim. Lindo és, quão perfeito és, lindo és, quão perfeito és. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus, o nosso Senhor. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti. Jesus é santo, só tu és rei sobre toda a terra, Senhor. Só Jesus Cristo. Tu és lindo, Senhor. Lindo és, quão perfeito és, lindo és. E quão perfeito Ele é, quão perfeito és. Tu és santo, Senhor. Santo, santo, só tu és. Glória, honra, unicamente, unicamente para ti, Jesus. Tu és santo, Senhor. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Glória a Deus. Só Jesus é rei. Eu te vi assentado sobre o trono, eu te vi com os teus olhos de fogo. Eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. Eu te vi assentado sobre o trono, eu te vi com os teus olhos de fogo. Eu ouvi o som do céu que declara: glória ao Rei, glória ao Rei, glória ao Rei. Eu te vi assentado sobre o trono, eu te vi com os teus olhos de fogo. Eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. Eu te vi assentado sobre o trono, eu te vi com os teus olhos de fogo. Eu ouvi o som do céu que declara: glória ao Rei, glória ao Rei, glória ao Rei. Santo, santo,
Senhor Jesus. Só Tu és Rei, ó Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Nós estamos, durante esse um mês ou dois, né, pastor? Falando sobre escatologia, né? A doutrina das últimas coisas. Havia planejado com o pastor ali que ia trazer uma mensagem no domingo passado, mas eu acabei contraindo Covid dia 5 de maio, e fiquei até um tempo sem vir à igreja, né? E com aquele período de repouso. E estava chegando perto do dia da pregação, eu disse, pastor... Aliás, eu fiquei com uma tosse no final, né? Eu disse, pastor, não vai ser legal pregar tossindo e tal, vai ficar muito esquisito. Aí ele disse assim, então tá, eu inicio e no próximo domingo tu prega. Tá bom. Aí... deixei para pregar hoje, né? Mas eu confesso a vocês que a tosse não me deixou. E eu fiquei desconfiado de que já não era mais a tosse em função da Covid. Mas eu creio que foi uma sequela, né, da Covid, de ela ter ativado um problema de refluxo que eu tive no passado, que já foi tratado, mas... a Covid veio e acordou o refluxo de novo, misericórdia. Mas então eu orei e digo, Senhor, eu entrego em Tuas mãos. E disse-me assim para o pastor, eu vou levar a mensagem, tossindo ou não, mas eu vou levar. E eu espero que, né, pelo poder do Espírito Santo, poder transmitir essa mensagem. Mas a mensagem... eu entendo que ela é muito boa, e eu espero que vocês também gostem e recebam, né? Mas não é uma mensagem muito fácil de pregar. Eu queria falar sobre o homem do pecado, que é o anticristo, né? Só que a gente não coloca assim anticristo porque é para não assustar o pessoal. A gente fala homem do pecado, que no fim das contas é a mesma coisa, mas é um negócio mais light. E essa mensagem eu dividi em 3 partes. E eu preguei a primeira parte em 4 de outubro do ano passado. E falando com o pastor disse assim, por que tu não prega logo de novo? Eu disse, pastor, eu acho que não seria o ideal. A gente pode pregar, pode seguir adiante, até porque na primeira mensagem, a primeira parte da mensagem, foi só algumas observações, né, que a gente viu, que é para a gente entender um pouco do assunto, né? A gente sabe que não é um assunto fácil, né, amados? Não é um assunto que a gente domina, e eu acredito que nem eu também tenho total domínio disso. O que eu vou apresentar é somente alguns aspectos, né, alguns pontos, mas não é tudo, né, sobre o assunto. Mas eu creio que ele é bom a gente saber disso, é bom a gente aprender um pouco disso, porque edifica a igreja. Amém? Então a segunda parte, eu vou falar sobre os pecados cometidos, né? Por que é o homem do pecado, né? Então os pecados cometidos, e qual é a postura da igreja? Como é que a igreja se vê isso? Como é que ela se apresenta diante disso? Apesar de não falar da primeira parte, eu queria frisar 2 pontos dela, que é o fato de ser uma mensagem que a gente classifica como grandes temas, né, relacionados à fé cristã. E isso é importante, amados, para a gente entender, porque a gente vê assim como um GPS, né? Olha-se de cima, né? Aí procura entender, até para ver se, será que a gente está indo num caminho bom? Será que não precisa ajustar alguma coisa? Então o GPS, ele dá essa ideia para você, né? Então se de repente você vê, o irmão está falando aí, não estou entendendo nada, não se preocupe, meu irmão.
é porque é um tema grande mesmo. Mas eu creio que você vai entender, né? A gente vai procurar fazer aqui tudo baseado com bases na palavra de Deus, e é uma coisa que você conhece, né? E o segundo ponto é que ele é um tema controverso. Então eu tenho o meu entendimento, o pastor Josafá tem o dele, o pastor Eliakim tem o dele, né? É um tema controverso. Então, o que eu vou trazer é a minha opinião, né? Então você pode muito bem dizer, não concordo com você. Amém, meu irmão, amém. Em paz, né? Cada um tem a sua opinião. E o tema que foi trazido na semana passada, né, da parábola das 10 virgens, eu tive meditando, e olha que as 5 virgens prudentes fizeram, né? Elas levaram sua lamparina, né, sua lâmpada, com o azeite, e elas levaram um pouco mais, né? Elas levaram um azeite reserva na vasilha. Então, por que elas fizeram isso, né? Porque elas pensaram assim, olha, o noivo pode tardar, né? O azeite que está na lâmpada pode acabar, e eu vou precisar de um azeite reserva, né, para repor. E o que é mais importante, né, que eu entendo nessa parábola, é que elas sabiam, né, da importância de o ambiente estar claro, o ambiente da proximidade da presença do noivo. O ambiente precisava estar claro. E o que eu trago disso para essa mensagem é que aqueles assuntos relacionados que estão próximos à volta de Cristo precisam estar claros para a gente. Não pode ter dúvida, tem que estar claro, mas até para a gente saber se posicionar, agir de forma objetiva, né? Tem que estar claro. Se não estiver claro, eu não vou ter como agir, eu não vou ter como encarar esse tema da forma correta. Então, dito isto, vamos lá para a mensagem, e eu queria dizer que essa mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ver aí, e a partir do versículo 14 a 22. Assim diz a palavra. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unjas teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, amados. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela oportunidade, pelo privilégio, Senhor, de estar na Tua casa, de estar na Tua presença. Ó Deus, de poder abrir a Tua palavra e dela, Senhor, tirar proveito para nossas vidas, Pai. Ó Espírito Santo, fala em nossos corações, meu Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, para que saiamos daqui, meu Deus, edificados para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amados, quando a gente olha a Bíblia, sobre o aspecto de objetivos de Deus para a vida do homem, nós podemos identificar pelo menos 2 objetivos. Um é reconciliar o homem consigo mesmo, porque o pecado, ele afastou o homem de Deus. E dentro desse grande objetivo de Deus, existe o objetivo
de salvação, porque o pecado matou, né, espiritualmente o homem, e o homem então ficou necessitado de salvação. E o outro objetivo é o objetivo de reconciliar o homem com o seu semelhante, né? Porque também o pecado fez isso, ele afasta o homem do seu semelhante. E é por isso que quando Jesus resume o mandamento, ele diz assim: ame a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e a teu próximo como a ti mesmo. Nesse sentido, Jesus, ele é Salvador e ele é Senhor, porque o Senhor é o que manda e os seus servos é o que obedece. E, amados, eu pretendo fazer essa apresentação, essa ministração, como é um tema assim um pouco complicado de entender, fazer uma espécie de desenho aqui, no bom sentido, né? Não querendo ofender ninguém, mas uma espécie de um desenho, porque é difícil de entender mesmo. Mas a gente faz um desenho mais ou menos como a Bíblia nos permite fazer, para facilitar o entendimento. O certo é que não cabe a nós convencer as pessoas. O convencimento ele vem pelo Espírito Santo de Deus. Mas a gente se esmera um pouquinho, né, pastor, para fazer esse entendido, né, porque eu acho importante, amados. Então, a gente começando aqui o nosso desenho, nós vamos colocar Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, Jesus ele está totalmente empenhado nessa tarefa de reconciliar o homem com Deus e reconciliar o homem com o seu próximo. E é por isso que está ali, a gente colocou 2 likezinhos para ele ali, ó, né? Jesus, amamos Jesus. O segundo personagem, né, que nós vamos ver aí, é esse cara aí, o paralítico de Betesda. Coloquei ali o desesperado, nós vamos já entender. O paralítico de Betesda está no livro de João, capítulo 1, versículo João, do 1 ao 9. Esse paralítico é o seguinte: ele havia ali em Betesda, num tanque, e que as pessoas ali acreditavam que de vez em quando Deus mandava um anjo lá mexer as águas, né? E essas águas, ao serem mexidas ali, a pessoa que entrasse ali naquele tanque era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Então havia ali naquele tanque cegos, coxos, e havia um paralítico, esse paralítico. E a Bíblia fala que ele estava lá há 38 anos. Né? Então eu coloco assim, o desesperado, né? Porque eu imagino que dentro desses 38 anos, em algum momento ele viu as águas se mexerem lá, mas ele não conseguia se movimentar. Para ele entrar na água, alguém teria que colocar ele lá dentro. Só que se alguém visse primeiro, ia buscar a sua cura antes dele, né? Então imagina assim, a água mexendo lá, ele não podia sair, desesperado. E também ele não podia nem alardear, né, pastor? Se ele alardeasse, aí pronto, ia todo mundo saber e ia entrar primeiro do que ele. 38 anos estava lá. Então, quando Jesus chegou lá, ele foi direto nesse camarada. E ele disse bem assim: o que tu queres? Ele disse: eu quero ser curado, mas eu não consigo porque sempre entra alguém antes de mim e tal. Aí Jesus falou bem assim: olha, toma a tua cama e anda. E ele não contou conversa, levantou, tomou a cama, começou a andar. Nem parou para questionar que o homem que mandou ele fazer isso, nem precisou colocar ele dentro do tanque. Ó. Só foi uma ordem, só foi uma palavra. E então ele começou a caminhar. Só que nessa caminhada ele encontra ali com um fariseu. O fariseu era um sábado. O fariseu disse-me: olha, não é permitido trabalhar dia de sábado. Quem foi que te mandou fazer isso? Aí ele disse: olha, o homem que me curou me mandou carregar a cama e andar. Aí o fariseu disse: quem é esse homem? Como é o nome dele? Ele não sabia. E o problema todo, amados, é que a lei dizia que para quem descumprisse esse mandamento de guardar o sábado, a pena era de morte. Ou seja, ele estava ali condenado à morte. Se ele não dissesse quem era o homem que havia dito para ele caminhar com a cama, ele estava ali
à mercê de ser morto. E é por isso que é o desespero, né? Porque ele achava, talvez, que o problema dele era que ele estava há 38 anos naquela condição de paralítico. Ele achava, na verdade, agora que ele tinha um problema, que ele estava ali prestes a ser morto. É uma situação pior, né, pastor? Prestes a ser morto. E ele, então, descobre que o problema dele, na verdade, era a falta de comunhão com Deus, né? Porque ele não conhecia o Senhor. E falta agora de comunhão com o seu semelhante, né? Porque ele estava ali em conflito, né, com aquele fariseu. E ele, desesperadamente, vai atrás de conhecer o Senhor que o curou. No versículo 14, a gente vê aqui a reconciliação dele com Deus. Diz assim: depois Jesus entrou no templo e disse-lhe, encontrou-o no templo, e disse-lhe, eis que está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus só vai reconhecer que ele realmente está sarado, está curado, depois desse reencontro, dessa reconciliação, né? E a reconciliação dele com o próximo está no versículo 15, que diz assim: e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era que o curara. Tem uma coisa interessante que a gente vê aí, é que, primeiro, a reconciliação ela precisa ocorrer entre aqueles que estão em conflito. Então, se o conflito fosse com Deus, ele precisava se reconciliar com Deus. Se o conflito fosse com o próximo, precisava se reconciliar com o seu próximo, né? Se o conflito for com sua esposa, você precisa se reconciliar com sua esposa. Se for com seu filho, tem que se reconciliar com seu filho. Não tem que estar mandando recado, né? Você até deve, inclusive, buscar a Deus, né? Para que você busque a Deus para receber de Deus a sabedoria, né, necessária para lidar com aquele conflito, para trazer paz. Uma situação parecida com essa foi a que viveu Daniel na Babilônia, né? O rei da Babilônia sonhou, né? E ele ficou muito perturbado com aquele sonho e tal, e ele então mandou chamar os sábios da Babilônia para decifrar aquele sonho para ele. E então os sábios vieram e ele perguntou, e aí, o que eu sonhei? E os sábios não sabiam, né, o que ele havia sonhado, e queriam que ele dissesse como foi o sonho, e ele também já não estava mais muito entendendo o sonho. Ele disse, não, vocês que têm que dizer aí, vocês não são sábios? Aí os sábios ficaram por ali, não, mas não é assim e tal, e aí acabou que ele se apoquentou com os sábios e resolveu mandar matar todos os sábios da Babilônia. E dentre os sábios estavam Daniel e seus amigos que estavam ali na Babilônia. E foram também buscados, né, para serem mortos. E Daniel, então, pediu um tempo, né, falou com o rei, rei, me dá um tempo aí que eu vou orar, pedir direção de Deus, pedir sabedoria para que Deus revele esse sonho, né, e a gente possa, então, falar ao Senhor. E então Daniel foi para casa, chamou seus amigos, oraram, né? A Bíblia fala que Deus revelou o sonho a Daniel. Eles agradeceram ao Senhor e no outro dia o que aconteceu? Daniel foi lá na presença do rei e falou para ele o sonho, né? E depois Daniel até foi agraciado, né? Passou a ser governador das províncias da Babilônia, né? Também seus amigos receberam do rei dádivas. E o que é importante isso aí, amados? É que a pessoa mesmo, Daniel estava ali prestes a morrer por uma ordem do rei. E ele foi, ele próprio, na presença do rei e se reconciliou com o rei. Estava em conflito já com o rei. E ele se reconciliou com aquele rei. E a outra coisa que a gente precisa entender também quanto à reconciliação é que cada conflito tem uma causa e uma solução específica. Qual era a causa do conflito de Daniel com o rei? Era o sonho, né, que precisava ser revelado, né? Deus revelou, Daniel foi lá e falou sobre o sonho. Qual é o problema dos outros demais sábios? É que eles não queriam ir direto ao assunto, não queriam falar do sonho, queriam enrolar o rei com outras coisas. Então, se o problema é tem que ser tratado aquele problema. Na reconciliação tem que ser tratado aquele problema. E não ficar com outras conversas.
De repente você esqueceu aí o aniversário de casamento, aí sua esposa ficou chateada e tal. Não adianta você chegar lá, está aqui uma caixa de chocolate, mas não falar para ela, meu amor, hoje é o dia do nosso aniversário e tal. Porque vai ficar no coração dela aquele sentimento de que você esqueceu, de que você não deu valor. Então tem que ser tratado o assunto específico para cada conflito. E no caso desse ex-paralítico, eu falo ex-paralítico porque ele já estava curado, né? Ele tinha um problema específico que estava causando conflito. O que era? Ele precisava saber quem foi a pessoa que disse para ele carregar a cama. E quando ele teve encontro com Jesus, ele descobriu, né? Então ele já estava ali, como assim dizemos, com a faca e o queijo na mão. O que faltava? Só ir lá com o inquiridor dele, né, e apresentar lá a solução. A Bíblia não fala, amados, o que aconteceu como é que foi esse encontro, mas eu imagino aqui que ele já deve ter chegado lá assim meio marrento já, né? Só, tem um processo contra mim aí? Aí disseram lá, tem sim. Você foi pego carregando uma maca no dia de sábado e ficou de apresentar o nome de quem mandou você fazer isso. Você já sabe quem é? Aí ele disse, já. O nome dele é Jesus de Nazaré. Aí ele disse, Jesus de Nazaré, né? E aí ele ainda fala mais, e tem mais, eu descobri que ele é advogado, e eu quero colocá-lo como meu advogado, nesse processo. Aí os fiscais devem ter dito um para o outro lá, libera o cara que ele já está em boas mãos. Paz, amados, paz. Aquele homem encontrou paz com Deus e encontrou paz também com seus semelhantes. Amém? Então no desenho, passa aí. Opa. Reconciliado com Deus, reconciliado com o seu próximo. Amém? Terceiro personagem aqui que nós vamos encontrar na Bíblia é a igreja primitiva, igreja gloriosa. Porque Jesus ele não fez uma obra, essa obra de reconciliação completa que ele fez na vida daquele paralítico, não fez só na vida dele, ele fez na vida de várias pessoas naquele momento, naquela geração, né? Além de que ele fez a maior de todas as obras, que foi morrer na cruz do Calvário para salvar a mim e a você, amém? E é por isso que nós estamos aqui, glória a Deus. E quando ele ascendeu ao céu, ele deixou então ali uma igreja sarada, uma igreja assim, totalmente restaurada, e no capítulo 2, versículo 42 ao 47, tem o perfil dessa igreja, né? No versículo 42 ao 43, nós vamos ver Jesus ali, como ele deixou a igreja primitiva, reconciliada com Deus. Olha o que diz o versículo. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Uma igreja reconciliada com Deus. No versículo 44 e 45, tem ela reconciliada com seu próximo. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia mister, segundo a necessidade de cada um, né? Então eles tinham esse apreço, esse cuidado, essa preocupação com o seu próximo também. E essa igreja, ela era uma igreja que agradava tanto a Deus, que Deus acrescentava a ela todos os dias pessoas, né, que haviam de se salvar. Todos os dias iam ali pessoas em busca de salvação, né? Porque viam naquela igreja ali um modelo. E era um modelo não só para uma vida de igreja, mas também um modelo para a vida em sociedade, né? Então, era tão agradável que Deus fazia aquela igreja crescer. 46. E perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então era uma igreja, nosso desenho lá, próximo.
Era uma igreja reconciliada com Deus e também reconciliada com seu próximo. Amém? Quarto personagem vai ser a igreja reformada, né? Aí a gente entra aqui no texto que nós lemos, amém? No texto que nós lemos, eu coloquei que a gente ia falar sobre os pecados, né, do anticristo e também sobre a posição, né? Como é que a igreja ela tem se comportado diante disso? Então, a igreja primitiva, amados, ela passou pelo menos os 3 primeiros séculos da era cristã vivendo aquele modelo de igreja. E por isso que ela sempre também foi muito perseguida, né? Muito perseguida. Só que no século III, um imperador romano resolveu experimentar, né, o cristianismo e se converteu ao cristianismo, o imperador Constantino. E esse imperador ele começou a dar muito pitacos, né, com relação à fé, né, a adotar uma série de posturas, né, que não eram condizentes com a palavra de Deus. Eram coisas assim da cabeça dele, coisas de humanos, hein? Mas olha, eu acho que é assim, então vamos fazer desse jeito. E acabou que com o tempo, né, a igreja estava totalmente ali mergulhada naquilo que eu considero ser a apostasia, né? Passou a ser uma igreja apóstata. Por quê? Porque praticava coisas que não estavam, não tinham o seu devido embasamento bíblico. E depois de pelo menos aí uns 12 séculos, né, já no século XVI, e já em meio assim a muitos protestos, né, por conta dessa postura da igreja, então, e diante assim, de um chamado, né, do Papa para que recolhessem indulgências, né, eram valores que eram vendidos, chamados de indulgências, que eram vendidos para a construção, para que se arrecadasse dinheiro para a construção da Catedral de São Pedro. E já tinha muitos protestos e tal, e recebeu essa missão aí, esse pedido, esse chamado, Martinho Lutero. Então, diante disso daí, ele protestou também, ele então cravou ali na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses dele contra as indulgências. E isso ali foi então, passou então como marco da Reforma Protestante. É isso mesmo, né, pastor? Estou falando bobagem não, né? Então, o marco da Reforma Protestante, essa atitude de Lutero, né? E ele apenas não foi o marco da Reforma Protestante, mas a Reforma Protestante, ela acabou sendo um marco da reconciliação do homem com Deus na modernidade, na era moderna, né? Algo em torno, foi 1517, né? 1517. Então, a Reforma Protestante ela é o marco da reconciliação do homem com Deus na era moderna. Então, a gente vai ver aqui nosso desenho, Igreja Reformada, volta lá, reconciliada com Deus, amém? Por quê? Por causa dessa atitude de Lutero. Ele foi muito perseguido, então, inclusive por conta disso. Só que isso ocorreu, amados, justamente no momento em que o mundo estava passando por uma transformação muito grande, né? As pessoas estavam ali se movimentando, havia um vucu-vucu muito grande para construir, né? Para buscar riquezas e tal na terra. Esse movimento ficou conhecido como capitalismo, né? E o que é o capitalismo? O capitalismo, as pessoas buscam insumos, né, na natureza, matérias-primas, aí elas contratam pessoas, combinam esses dois fatores, extraem dele um produto, vende e obtém em troca um valor equivalente na forma de capital financeiro. Essa é a síntese do capitalismo, né? E olhando isso de forma bem simples, né, parece, olha, tá tudo certo, não tem nada de errado, né? É até romântico. Mas, quando a gente vê
na história disso, né, sob uma perspectiva histórica, a gente vai entender melhor como é que funciona isso aí. A primeira fase do capitalismo foi a fase chamada mercantilismo, né, foi marcada por essa busca de matérias-primas, né, busca de matérias-primas, e ela foi marcada também por um saqueamento das nações, né? Então as pessoas iam nas nações, transformavam em colônias, né? Aqui no Brasil, por exemplo, levaram muita riqueza, muito ouro, muita madeira, etc. E aí você diz assim, poxa, mas naquela época, né, só tinha índio aqui, os índios não tinham essa capacidade de empreender, né? Mas isso acontece ainda até hoje, amados. Um exemplo disso, por exemplo, nós tivemos, até um tempo atrás, a informação de que nós tínhamos uma reserva de petróleo, chamada de pré-sal. E ali havia todo um planejamento acerca da exploração dessa reserva, né? Diziam que ela ia ser parte desse recurso, dinheiro arrecadado com esse petróleo ia ser usado na educação. E, de repente, deu um negócio aí, acabou-se tudo. Hoje em dia não se fala mais em pré-sal, nem em petróleo. A empresa está praticamente toda vendida. E o pior, nós estamos pagando um combustível a preço internacional. Lá em cima o valor. Então, o que é isso, amados? Os índios do passado e os índios de hoje são diferentes? Não, ainda fazem. Não adianta falar do índio do passado, porque ele ainda faz até hoje isso. Então, houve um saqueamento das nações, né? Para quê? Para que ela subsidiasse a próxima fase, que seria a fase da industrialização. A industrialização, ela precisava disso. Eu estou falando um pouquinho de economia aqui, e pode até parecer chato, mas faz parte do entendimento, né, daquilo que a palavra de Deus está falando. E então essa busca de matéria-prima, ela subsidiou o processo de industrialização, que é a fase seguinte, né, que foi marcada por um período de grande prosperidade e riqueza material. Muita riqueza foi produzida e tal. Mas também ela foi marcada por um processo de uma superexploração dos trabalhadores. E formou, né, a partir daí, a sociedade global desigual, né, porque o fruto dessa riqueza, ele foi concentrado nas mãos de poucas pessoas, enquanto muitos ficaram praticamente sem nada, né? E formou-se aí aquela sociedade global que Daniel descreve lá no capítulo 2 do seu livro, né? Dos pés de ferro e pés de barro. Os pés de ferro, quem são os pés de ferro? Os ricos, poderosos, né? Aqueles que tomaram o domínio aqui do processo de construção de riqueza. E os pés de barro são os pobres, né? Aqueles que ficaram praticamente sem nada, né? E praticamente sobrevivem, né? Nesse ponto. E a terceira fase é a fase mais perversa, digamos assim, do capitalismo, é a fase financeira. A fase financeira, pode passar, que eu esqueci de anotar aqui. Ela é marcada pelo predomínio do setor financeiro, né? Setor financeiro que manda, né? Quem que extrai o dinheiro, quem tem o domínio do dinheiro é que manda. E pela exclusão, né? Essa exclusão, ela tem um pano de fundo, né? A utilização desse capital, desse dinheiro, para melhoramento do processo produtivo, né? Por exemplo, adquire máquinas e tal, e as máquinas vão substituir os empregos que estão lá na indústria, por exemplo. Então, é só uma ideia, uma síntese, amados, para a gente ter uma ideia mais ou menos de como é que funciona. Então, ela produz exclusão, né, por conta disso. Inclusive, fala-se hoje na indústria 4.0, né? Estava até conversando com o Neném, né, e tal, como é que é a indústria 4.0. Estive lendo algumas coisas sobre ela e eu fiquei meio assustado, amados. É claro que é uma coisa que não vai acontecer assim, de supetão, não. Ela vai acontecendo aos poucos e tal, e lá na frente quem vai perceber melhor são nossos netos, bisnetos, né?
Hoje a gente não percebe muito, mas hoje já se fala muito em indústria 4.0, seria a quarta revolução industrial. E a indústria 4.0, na verdade, ela é uma aplicação de alta tecnologia no setor produtivo que praticamente zera, né, o chão de fábrica, né, o pessoal que trabalha lá. Manda embora, ou seja, ela exclui e ali vai ficar só máquinas. É por isso que assim, eu acho assim, muito sombrio a coisa, né? Espero que isso não se cumpra. Não que eu tenha alguma coisa contra a tecnologia é bom. Mas o problema são as exclusões, né? Como resolver as pessoas que ficam desempregadas e tal. Esse é o problema da introdução da nova tecnologia. E ele também escraviza, né? Porque o capital ele tem esse poder, né, de escravizar as pessoas. Por exemplo, ele financia o comércio, né? Você vai lá numa loja, compra, irmão, tu pode parcelar aí de 20 vezes. Aí, opa, maravilha. Só que quando tu está pagando esses 20 vezes, tu está pagando ali, em cada parcela, o valor do produto, o juro o lucro da empresa e mais o juro do financiamento. Ou seja, você vai ficando cada vez mais apertado. Ou seja, você vai tendo que trabalhar para pagar aquele negócio, às vezes 2, 3 vezes mais. E ele escraviza também porque ele financia o processo eleitoral, o processo político, né? Financia as campanhas, inclusive a compra de votos, né? É feito com recurso, com esse recurso. Financia também o parlamentar que vai para lá, que não consegue viver coitado, não consegue viver com o salário que ganha, aí tem que pegar um pouquinho mais, né? Aí acaba se vendendo. O cara que foi te representar, ele vai representar, na verdade, o interesse de outras pessoas. Por quê? Porque ele recebeu uma grana lá, foi financiado. Então, isso vai escravizando o povo, né? E o que isso tem a ver, amados, com a questão da igreja, né? A igreja, quando eu falo igreja, não estou falando da igreja Comeb, não. Estou falando da igreja de um modo geral, né? Nessa perspectiva histórica. É que a igreja ela veio se desenvolvendo no mesmo período de desenvolvimento do capitalismo. Então, eles se desenvolveram associados ao capitalismo. E é por isso que, quando Deus fala acerca dessa igreja, a igreja de Laodiceia, ela é a última igreja do Apocalipse. Das 7 igrejas, né, pastor? Pego sempre que eu sempre olhando para o pastor ali, que qualquer coisa, se estiver fazendo alguma coisa, já balança assim a cabeça que não está certo. Mas a igreja de Laodiceia ela é a última das 7 igrejas do Apocalipse. E eu, pelo que eu andei estudando, eu vejo que essa igreja ela muito se compara, né, aqui até pelo aspecto histórico, né, a igreja reformada, né, a igreja da reforma, a partir da reforma, porque ela nasce justamente no mesmo período em que está se desenvolvendo ali o capitalismo, né. E essa igreja, ela, por conta disso, né, porque o capitalismo ele gera riqueza e tal, e ela surge assim, ela vai ficando orgulhosa, ela vai ficando indiferente, né, porque o capitalismo ele gera algum benefício para alguns, mas não para todos, né. Então ela fica indiferente, olha, eu estou bem, eu estou rico, não preciso de nada, mas estou ótimo, quero nem saber, Jesus não precisa nem voltar logo agora, né, não precisa voltar não, porque a vida está muito boa, está ótima. Mas tem gente, amados, que está pedindo a Deus que Jesus volte logo depois dessa mensagem, que o negócio está pegando, está difícil, eu espero que não tenha ninguém aqui na igreja nessa situação, mas o capitalismo ele gera esse problema. Então a igreja ela perdeu a noção de valor, né? Perdeu a noção de valor, passou a valorizar mais as coisas do que as pessoas, né? E tem umas igrejas que até fazem questão de filmar isso. Conta aí tua bênção, meu irmão. Não, é que eu vivi assim meio lascado na vida, daí fui para a igreja, agora tenho 2 empresas, 3 carros na garagem, um sítio, faço não sei quantas viagens por ano. Não que isso seja pecado, mas riqueza não é pecado, né? Só que o objetivo da vida cristã não é isso, não é buscar riqueza na terra. Nosso objetivo é buscar riqueza no céu. Riqueza no céu. Então Deus olha para essa igreja e diz assim, olha,
É isso que você acha que é valor? Então eu vou te dar um conselho. Vem a mim, compra ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo. Ou seja, o que Deus está dizendo para a gente? Me diz uma coisa, sabe quanto vale uma alma? A Bíblia não fala assim diretamente, mas pelo entendimento que nós temos, a gente sabe que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. 30% dessas pessoas se declaram cristãs. 3 vezes 8, 24. 56 que sobra, né? 5 bilhões e 600 milhões de pessoas não conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, quanto vale 5 bilhões e 600 milhões delas? Olha de riqueza, amados. E Deus diz assim, olha, vem a mim, compra ouro provado no fogo. E ele diz, olha, como vocês não veem porque vocês estão cegos. Vocês estão cegos. Eu não estou falando isso para Ecomérvia, eu estou falando isso para a igreja. Não que a igreja, não que a Ecomérvia não seja igreja, né? Mas a igreja do Senhor, amados. A igreja do Senhor que está espalhada pelo mundo inteiro. A gente tem hoje... Amados, eu sou um pregador leigo, um pregador... Como é que o Joel chamava, pastor? Pregador leigo, né? Era pregador leigo? Não, né? Mais ou menos, né? Mas era assim, era pregador de primeira viagem. Então, mas hoje a gente tem, graças a Deus, a gente não prega só para a igreja aqui, né? A gente prega para a igreja que está em casa, né? Que está nos ouvindo de casa, que talvez não possa ouvir hoje, mas pode ouvir amanhã, né? Daqui a um mês, porque vai ficar gravado aí. Então, isso é tremendo, mano. É tremendo. Não é não? Porque a gente consegue pregar para mais pessoas, consegue passar mensagem. Embora, como eu estava falando, assim, eu não tenho essa capacidade toda de pregação, mas a gente acaba recebendo de Deus essa bênção, né, que consegue atingir mais pessoas. E essa igreja também, ela se tornou uma igreja limitada, né, porque Deus diz bem assim, olha, você precisa de vestes brancas, né, para que não vejam a vergonha da tua nudez. Vocês estão conseguindo acompanhar? Porque a gente leu sobre isso no início. Vergonha da tua nudez. E o que quer dizer isso, amados? Nudez. Né? É claro que vestes brancas fala de santidade, né? Vocês têm que se vestir de santidade. Mas nudez, a gente fica nu quando está em casa, vai tomar banho, né? Só nesse momento. Mas quando a gente sai para se relacionar com as pessoas, quando a gente vem para a igreja, a gente se veste. Vai para o trabalho, a gente se veste, né? Então, Deus está falando aqui de essa igreja estar enclausurada, ela está limitada a 4 paredes. Ela precisa sair, ela precisa se relacionar. E aí, essa limitação, ela ocorre, por exemplo, nos nossos relacionamentos. Nós nos relacionamos com Deus, amém? E fazemos muito bem por isso. E devemos continuar, e devemos investir cada vez mais nesse relacionamento. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que nos relacionar também com o nosso próximo. Não pense você que eu estou me relacionando bem com Deus, estou de bem com Deus, mas o seu relacionamento com o seu próximo está péssimo, que Deus vai estar aprovando. Não é isso que Deus quer. Se a gente vê nos objetivos de Deus ele pretende reconciliar o homem consigo mesmo, mas também ele pretende reconciliar o homem com o seu próximo. Então tem que estar 100% os dois. Inclusive quando ele diz, olha, se você vier trazer uma oferta a mim, e você descobrir que ali, né, lembrar que ali tem alguém que tem algo contra você, deixe sua oferta aqui, vai lá, reconcilie-se com ele, e depois você vem e apresente a oferta. É isso que é aceitável a Deus. Né? Então o relacionamento, amados, precisa também ser com o nosso próximo. Outra limitação é quanto ao uso da Bíblia. Não que a Bíblia precise de um acréscimo, não é isso. É que no nosso serviço a Deus, existem 3 alicerces: a Bíblia, a tradição, né?
o conhecimento que a gente passa de pai para filho, né? Que é passado de pai para filho. E também tem a cosmovisão cristã, quer dizer, a visão de mundo cristã. E eu comparo isso a você dirigir um carro, por exemplo. Quando você vai dirigir o carro, você precisa conhecer o funcionamento do carro, né, para dirigir. Mas você também precisa estar atento ao que está acontecendo ao redor. Você está no trânsito aqui, você precisa estar atento para o que está acontecendo. O sinal que está fechando, o ciclista, o pedestre, enfim. Tem que estar atento para isso. E a Bíblia, ela é o manual do crente, o manual do cristão. A Bíblia ela precisa ser conhecida, precisa ser compreendida, precisa ser guardada no coração para principalmente ser praticada. Como dizia o profeta, né? O profeta dizia assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a gente precisa, além de conhecer a Bíblia, a gente precisa também ter uma visão de mundo, ter um entendimento do que está acontecendo no mundo e ver o que isso tem a ver com aquilo que Deus me ensina na sua palavra. Um fator, amados, que geralmente a gente não dá muito, que a gente negligencia assim, não dá muito valor, é a questão do meio ambiente. Mas a palavra de Deus, ela dá seu valor. Deus deu a ordem, por exemplo, para Adão cultivar e cuidar do meio ambiente. Jesus deu exemplo, né, naquela ocasião em que ele ali alimenta 5.000 pessoas, né, com pão. Ele faz a multiplicação dos pães e alimenta 5.000 pessoas. No final, ele manda os discípulos juntarem os restos. E aí são juntados 12 cestos e tal. E qual é o exemplo que ele nos dá disso? Né? Primeiro, que não deve desperdiçar. Segundo, que não deve degradar. Imagine se depois que eles saem dali, fica aquela sujeira lá, e as pessoas chegam lá e dizem assim: o que é isso aqui? O que foi isso aqui? Não, é que um pessoal que anda seguindo o tal de Jesus aí, que deixou essa sujeira toda aqui. Mas nem nisso, amados, Jesus deu margem para o acusá-lo. Nem nisso. Terceiro, Deus trará juízo sobre aqueles que destroem a terra. Apocalipse 11:18 diz assim: iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para serem julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos e teus santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, é uma afirmativa aqui de Deus, né, sobre a questão da destruição da terra. E quarto, Deus espera que seus filhos atuem como uma espécie de guardiães da criação. Romanos 8:19 diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, amados, esses pontos, né, que muitas vezes a gente não dá muito valor, mas a palavra de Deus dá, e a gente precisa observar isso e o que está acontecendo no mundo, porque, na verdade, esse processo de construção de construção de riqueza na terra, ele trouxe um grande passivo, né, ambiental, uma grande destruição ambiental, e ela precisa ser cuidada, precisa ser tratada. Existem estudos que dizem que hoje a terra ela é explorada de tal forma que para sustentar, para aguentar toda essa pressão, nós precisaríamos ter 1,5 planeta. Então a pressão é muito grande. E a gente vê aqui que Deus quer que a gente olhe também por isso, né? Não que a gente vai resolver o problema, mas que a gente esteja atento para essas coisas. Eu sei que é duro de ouvir isso, amados, mas é o que a palavra de Deus diz, e é por isso que essa igreja ela é considerada uma igreja morna, né? Por quê? Porque ela é uma igreja reconciliada com Deus, mas ela carece dessa reconciliação com o seu próximo. Então, no desenho, ela vai estar assim, uma igreja com um like positivo e um like negativo. O quinto ponto aqui, o quinto personagem é justamente o anticristo, né? O homem do pecado. E ele está em Daniel, capítulo 9, versículo 27.
os 2 pecados dele que eu falei. Ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Está aí os 2 pecados. São só 2 pecados, mas não são pecadinhos não, são grandes pecados. Amados, quando a gente vê o livro de Levítico, né, nós vamos ver que lá, por exemplo, eles cultuavam a Deus, faziam sacrifícios de holocausto, sacrifício pacífico, sacrifícios pelo pecado, sacrifícios pela culpa e oferta de manjar. No fim das contas, o que eles faziam ali? No fim das contas, eles faziam sacrifícios e oferta de manjar. Amém? Resumo de tudo era o sacrifício e a oferta de manjar. Agora, o que tem a ver a prática daquele tempo com a prática de agora, que está dizendo que o homem do pecado faria isso? Porque, se você vê, aquilo que eles faziam no passado, ele não se aplica na vida da igreja, no tempo da graça, e nem tampouco se aplica para os judeus hoje. Por que não se aplica da igreja? Principalmente por conta do sacrifício, porque o sacrifício já foi feito, Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Então, aquele sacrifício que eles faziam lá não serve mais para a gente hoje. E por que também não serve para os judeus? Digamos assim, a igreja vai ser arrebatada e vai ficar os judeus. Por que não serve também aquele tipo de sacrifício para os judeus? Porque se Deus aceitar esse tipo de sacrifício a ponto de se incomodar, né, com o seu cessar, o que Deus vai estar fazendo? Ele vai estar anulando a obra de Cristo. Vocês acham que Deus vai fazer isso? Claro que não. Então não serve nem para nós e nem para os judeus, mais esse tipo de prática. Então, de que a Bíblia está falando, né? Existe um manjar e existe um sacrifício a ser cessado? Sim. Nós vamos ver aqui em Levítico 2, o que era o manjar. Levítico 2:1. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, sua oferta será de flor de farinha, e nela lhe deitará azeite, e porá o incenso sobre ela. E atrará os filhos de Arão, e os sacerdotes, dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha, e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar, o que sobrar, da oferta de alimentos, será de Arão e de seus filhos, como coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Então, por que eles faziam lá, né, essas ofertas? Eles faziam para consagrar seus bens, né? Eles faziam também e por gratidão, né? Consagração e por gratidão, né? Que seria ali as primícias, né? E essas ofertas também elas eram feitas para a manutenção da casa do Senhor e para o sustento do sacerdote. Tem gente que diz bem assim, olha, para que dá igreja, dá dízimo para o pastor, né? Aí ele acha que o pastor é um espírito que não precisa comer, não precisa beber, não precisa se vestir, não tem família para cuidar. Não, ele vai viver da renda que é trazida à casa do Senhor. A renda é para isso, para dar manutenção da casa do Senhor, pagar aluguel, pagar luz, né, pastor? E também para manter a vida do pastor. Esse é o objetivo da oferta. Agora, por que eles faziam, amados, a oferta? Eles faziam porque eles tinham acesso, né? Porque eles conseguiam a oferta. E o texto fala que o anticristo ele faria cessar, né, essa oferta. Faria cessar essa oferta. Então, nós vamos ver por que então que isso acontece. Isso acontece, amados, por causa da dificuldade que nós temos de lidar com a questão da liberdade, né? A liberdade, ela pressupõe responsabilidade. Em Gálatas 5:1 diz o seguinte: estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Então, Cristo nos libertou do poder do pecado. O que vai fazer com que eu volte para esse poder do pecado? Se eu não ter responsabilidade comigo mesmo. Se eu não cuidar de mim mesmo, se eu voltar à vida de pecado. Então, eu tenho que estar vigilante, eu tenho que estar atento, eu preciso conhecer a palavra do Senhor, eu preciso me fortalecer, eu preciso orar, preciso buscar a presença de Deus. Então, o pressuposto da liberdade é responsabilidade. Tem gente que fala muito em liberdade hoje, mas não tem responsabilidade.
E outro aspecto da questão da liberdade está em 1 Coríntios 6,12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, essa liberdade, essa responsabilidade que eu tenho que ter comigo para que eu me mantenha livre, eu tenho que aplicá-la em todas as áreas da minha vida. Ou seja, no aspecto individual, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha família, preciso ter responsabilidade com isso. E no aspecto coletivo, né? Em especial nas relações sociais, em especial nas relações econômicas, porque o manjar é uma questão econômica. Eu só faço expandir isso, né? Então a minha casa vai ser o planeta e as pessoas são as pessoas que habitam esse planeta. Então é preciso ter responsabilidade, né, com o planeta e com as pessoas que habitam nele. Feito isso, amados, a gente vai ver aqui a questão de como acontece o cessar do manjar nessa época. Então, no capitalismo, por exemplo, no capitalismo é por falta de responsabilidade, né? Então, eu comparo assim o capitalismo com um homem que recebe o seu salário, ele vai para o bar, bebe, enche a cara, aí chega em casa, ele sai quebrando tudo, bate na mulher, faz os filhos passarem necessidade. Que quando a gente olha a história do capitalismo, a gente vai ver, por exemplo, ele saqueando, explorando, a gente vai ver ele excluindo, escravizando. Então, mas não dá para ter outro entendimento. A gente olha para o mundo, vê, por exemplo, muitas pessoas vivendo uma vida assim regaladas, enquanto que outras passam grandes necessidades. Isso é falta de amor, falta de amor ao próximo, não compartilhar, né? E no comunismo, como é que cessa esse manjar? No comunismo é pela falta de liberdade, né? Por que eles fizeram? Eles estudaram o capitalismo e disseram, o capitalismo é assim porque tem isso, isso, isso. Então eles verificaram, por exemplo, que a questão de uns serem ricos e outros serem pobres é que era a propriedade privada. Então eles disseram assim, olha, não vai ter propriedade privada aqui no nosso país, né? Nós vamos centralizar na mão do governo e tal. E isso já é um problema, né? Por quê? Porque essa centralização, ela não permite com que haja uma... Faltou a palavra aqui, aquela... Oi? Aquilo que a gente sempre falava, pastor, aqui. Dava 1, 2, 3 trabalhando, dá mais força. Ou seja, quando 10 empresas estão trabalhando, elas produzem mais do que o governo apenas. Então, ela dá mais força, né, para a economia. A economia produz mais, e aí você tem mais riquezas, mais pessoas têm acesso a manjar. Então, esse já é um erro do comunismo. E isso gera, tanto no comunismo como no capitalismo, gera conflito entre as pessoas. As pessoas que vivem lá nos países comunistas, é claro que elas não gostam de viver sem liberdade, né? Mas aquelas que moram nos países capitalistas, é claro que elas não querem viver, não gostam de viver sem acesso aos bens, que está muito concentrado na vida nas mãos de poucos. Então, cria conflitos, falta de reconciliação. Então, no nosso desenho, passa mais uma. Nosso desenho, a reconciliação com o próximo vai estar... Né? E vamos terminar aqui. Cessar, segundo pecado, faz cessar o sacrifício. E que sacrifício, amados, a gente entende que existe ainda hoje, porque o sacrifício perfeito já foi feito por Cristo. Qual é o sacrifício que Deus espera de nós, né, ainda hoje? Existe algum sacrifício? Sim, existe. Que é o sacrifício que está aqui em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional, mas, né, uma vida de sinceridade diante de Deus, né? Não é aquela vida de, né, faz de conta, né? Mas sinceridade, entender realmente, né? Esse é o nosso culto racional. Esse é o sacrifício que Deus espera de nós, né? E o texto ele fala que o anticristo ele faria também cessar esse sacrifício.
E aí a gente vai ver então o porquê disso. Então, no comunismo, por causa das mazelas do capitalismo, eles disseram, olha, eles viram também que o capitalismo estava associado ao cristianismo, né, à igreja e tal. Eles disseram, olha, para ser do jeito que é o capitalismo, a gente não quer não. Então, eles fecharam as portas, né, para a pregação do evangelho, fecharam as portas para a entrada do evangelho nos seus países. E, por conta disso, eles acabaram contribuindo para esse cessar do sacrifício. Mazelas do capitalismo. E aí também, por conta disso, também acabou entrando em conflito com a igreja. Hoje em dia a gente ainda vive esse conflito. E as pessoas hoje elas ficam discutindo e tal. Um dia desse tinha alguém falando de, olha, alguém postou aqui sobre liberdade, né, não liberdade, identidade de gênero. Aí, amados, todo aquele que crê na Bíblia como regra, manual de fé e prática, sabe que só existem 2 gêneros, né, masculino e feminino. Eu creio assim, todos aqueles que creem, que recebem, que têm a Bíblia como manual de fé e prática, sabem disso. Só que aqueles que historicamente resolveram negar a Deus e negar também a Bíblia, eles vão pensar diferente. Então, acaba se fazendo disso uma discussão assim, sem sentido, né? Uma discussão que não vai ter, parece que não vai ter fim. Ela só vai levar a mais ódio, né? A perpetuação do conflito. E a gente, quando a gente olha, por exemplo, os exemplos daquelas pessoas que buscaram a Deus para resolver essas questões de conflito, elas encontraram de Deus a solução, né? E essa solução ela produziu paz e prosperidade. Olha o caso de Daniel. Daniel estava marcado para morrer, né? E ele fez o quê? Buscou a Deus. Deus deu a solução, ele levou lá a solução ao rei. E o rei ali o presenteou, né? Com cargo de governador e tal. Ou seja, ele se livrou da morte, ainda conseguiu um cargo. Que bênção, né? E a gente fica olhando hoje, a gente quer ficar discutindo uma série de coisas e acha que vai resolver isso. E não busca em Deus a solução. E qual é a solução? Qual é o problema, né, que o comunismo levanta contra o capitalismo que acaba envolvendo a igreja? As mazelas do capitalismo. Então é isso, amados, que tem que ser apontado como solução. Não adianta estar com outra discussão, com outros assuntos. É isso que precisa ser tratado. As mazelas do capitalismo é que vão resolver. Tanto que essa reprimenda da igreja aqui no texto que nós lemos é justamente por causa das mazelas do capitalismo. Então Deus está dizendo bem assim, olha, igreja, quer paz e prosperidade? Assuma uma posição firme contra isso aqui. Esqueça o resto, assuma uma posição firme contra isso aqui. Aí você vai ver paz e prosperidade e mudança. Mas eu sei que está bem avançado, já falta, eu passei agora acho que até do tempo, né, pastor? Mas eu vou tentar correr aqui e no próximo domingo a gente vai tratar mais do assunto. Porque eu vou concluir essa mensagem, a terceira parte no domingo que vem. Então, capitalismo. Por que o capitalismo ele também vai fazer cessar? O capitalismo já é um negócio mais sutil, mas ele não tem um negócio mais escancarado como o comunismo. Ele é um pouquinho mais sutil, mas tem o objetivo de manter o poder, né, e fugir da culpa. Fugir da culpa. A mesma coisa que acontecia no passado, mas que aconteceu com Cristo. Cristo foi perseguido, foi porque as pessoas queriam manter o poder, viam o poder ameaçado por ele e queriam manter o poder. Por isso que perseguiam Cristo. E depois perseguiram a igreja, porque aquilo que Cristo falava, né, que iria morrer, mas que iria ressuscitar no terceiro dia, isso foi testemunhado pelos guardas que ficaram vigiando lá o local onde Cristo foi sepultado. E então aquelas pessoas disseram bem assim, e agora? Como é que a gente vai falar para o povo que nós matamos o Deus que nós tanto zelamos? Então, não queria assumir a culpa. Então, a perseguição da igreja no passado foi por conta disso. E esse mesmo sentido, né, por causa dessa mesma razão, é que hoje existe, né? Então, a manutenção do poder, o capitalismo quer manter o poder e fugir da culpa, porque ele causa muitas mazelas e ele não quer assumir isso daí. Eu vou pular aqui a questão do fator, né, que
preocupante para o capitalismo, que é a questão da ordem espiritual, né? E o histórico, que é o fim das desigualdades, né? O que preocupa o capitalismo? É isso, ó. Daniel capítulo 2. Pode passar. Daniel capítulo 2, versículo 34. Olha o que diz aqui, olha a visão do profeta. Estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada assim ao auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu a terra. Então, o que é isso, amados? A volta de Cristo, ela vai trazer ela vai desfazer essa sociedade global, injusta, né? Então, isso aí é preocupante para quem tem interesse, né, em construir riqueza na terra e tal, e vai fazer de tudo, não para evitar, porque isso daqui é histórico, foi a visão do profeta, ele viu isso acontecendo. Então, eles vão fazer de tudo, não para evitar, mas para retardar o máximo. E aí vai surgir várias coisas, né, que vai lutar contra a fé cristã. Um exemplo disso é a questão da teoria da evolução. A teoria da evolução é uma teoria que não se, como é que se diz? Ela não tem o viés científico, né? Ela não se comprova cientificamente, né? Mas mesmo assim ainda insiste. Por quê? Porque ela combate a fé cristã, né? Ela não combate a gente, que a gente já crê em Deus, mas aqueles que é nosso alvo, né, da nossa pregação, né, que a gente põe como alvo para o Evangelho, ela combate, né, porque ela diz bem assim, que Deus é mentiroso, porque o homem não foi criado por Deus, o homem veio do macaco. Então, ela é a maior blasfêmia já contada na história da humanidade, e ela não se comprova cientificamente, porém, ainda assim, até hoje, ainda utilizo, né, essa teoria. Ou seja, isso é só um exemplo. No domingo que vem nós vamos ver mais, mas é um exemplo de que também o anticristo, dessa forma, ele vai lutar contra esse objetivo de Deus, que é de reconciliar o homem com o seu próximo. Aí pode passar os likes aí, os likes estão negativos. Amém? Então, vamos para o final e a gente vai já concluir. O quadro no final, esse é o VAR, né? Esse é o nosso VAR. Tirar tema. Então, nós temos aqui reconciliação. Pode passar aí. Põe os likes aí. Tá. Reconciliação com Deus, like positivo. Reconciliação com Deus e com o próximo, like negativo. Então, nós vamos ter desse lado aqui Cristo, né? Está empenhado nessa tarefa. Vamos ver aqui o ex-paralítico de Betesda, a igreja primitiva. E ali do outro lado, like negativo, o anticristo. E a igreja reformada, ela está em cima do muro. Porque é um positivo, outro, né? Ou seja, amados, a igreja precisa tomar uma posição. E eu queria concluir falando sobre as 7 igrejas e as 7 trombetas. O que tem de interessante nisso, amados? É que as 7 igrejas... se você ler as 7 igrejas, da primeira até a 6ª, Deus ele faz uma reprimenda, mas faz um elogio. Na 7ª igreja, só reprimenda. Amém? E as 7 trombetas, da primeira à 6ª, só desgraça. Na 7ª trombeta, é uma bênção. Vocês sabem qual é a 7ª trombeta? Eu vou ler aqui, nós vamos já concluir. Está em Apocalipse 11:11. Aqui, ó. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém? Não é uma bênção isso, amados?
A 7ª trombeta, ela é isso aí. Mas as 6 antes, ela é só desgraça, pode ler. E o que isso quer dizer, amados? A 7ª igreja, só reprimenda. E a 7ª trombeta, bênção. Significa o seguinte, amados, que se a igreja ela tomar consciência do seu papel e ela tomar uma postura, isso pode redundar num grande avivamento no mundo. Um grande avivamento no mundo. Ou seja, para ser mais claro, dizer, olha, eu não entendi. Em vez de estar dizendo bem assim, malhando o comunismo e tal, não que não tenha erro, tem. Em vez de estar malhando o comunismo, tem que se eleger como o problema a ser resolvido as mazelas do capitalismo, a falta de responsabilidade que há nele, né? Isso que a igreja tem que fazer, tomar um posicionamento. E isso aí, mas só vamos fazer se nós quisermos ver esse grande avivamento. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos nos pôr de pé, amados, vamos orar. Desculpe aí, é porque eu falo devagar e acaba tomando muito tempo, mas eu espero ter conseguido passar a mensagem desta noite. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, te louvar, te agradecer, meu Deus, pela tua palavra, que verdadeiramente, Senhor, é lâmpada para nossos pés, é luz para nossos caminhos, Deus. Nós te pedimos, Deus, que venha, Senhor, se a tua palavra, Senhor, foi pregada nesta noite, Pai, conforme aquilo que há no teu coração, Deus, e que se diz de acordo com a realidade que vivemos, Pai, aplica, Senhor, nossos corações, meu Deus. Continua falando, Senhor, continua trabalhando em nossos corações. É certo que não é um tema, assim, fácil de entender, não é um tema, assim, que há um consenso, Senhor, a respeito dele, mas nós sabemos, Deus, que tu trabalha no coração de cada um de nós, Pai, e que nós possamos ter, Senhor, cada vez mais clareza, Pai, cada vez mais, Senhor, possamos estar alinhados, Pai, com aquilo que diz, com aquilo que recomenda a tua palavra, Pai. Opera, Deus, as tuas maravilhas em nossas vidas, continue falando, continue trabalhando na vida de cada um, Pai, para que sejamos cada vez mais edificados, Senhor. Para a honra e glória do teu santo nome, Pai, faz isso, Deus. Nós te pedimos agradecidos, pois nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Nós te adoramos, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esperamos ansiosos por esse momento de te encontrar, Senhor. Aleluia. Enche as nossas vidas, Senhor, de alegria. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito Santo. Queremos estar cheios, te encontrar, Senhor. Aleluia. Tu és a minha